mês de abril é dedicado para intensificar a conscientização contra a alienação parental, destacando que a prática é uma forma de abuso que prejudica a saúde emocional e psíquica da criança e do adolescente. É o tema de hoje do Plantão da Tarde, alienação parental. Quem fala pra gente é a vice-presidente da 25ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Poços, doutora Thaís Rezende. Boa tarde, bem-vindas ao Plantão. Doutora Thaís está quase já, a segunda filha está chegando. É a Mel? É a Mel. Parabéns, doutora Thaís. Mas eu deixo primeiro um beijo para a Alice, né, que está lá me assistindo. Tá lá, então, Alice. Alice e Mel, né, seria essa dupla aí. Se eu não me engano, a Alice participou do Plantão já uma vez também na gravação. Também, ela não veio, mas a gente teve que falar dela, que senão, né, fica chateada. Verdade. Doutor, um tema para lá de atual, sempre existiu, mas está sendo discutido, digamos assim, nos últimos tempos, não é isso? A alienação parental. É isso. Boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui novamente conversando de um assunto tão sensível. Ô Paulo, sempre existiu, mas agora nesse ano passado completou 10 anos, a Lei 2.318 de 2010, tratando da alienação parental. E assim, quando eu falo que é um tema sensível, essa sensibilidade se dá por causa de envolver o afeto, as relações familiares, né? Então, ela acaba ferindo aí um direito à convivência sadia nesse ambiente familiar. O que vem a ser nessa alienação parental? É quando o genitor ou a genitora ou aquele que está sob a responsabilidade daquela criança ou adolescente acaba por desqualificar a outra parte. Então, muitas vezes, a mãe ou o pai, aquele que está com a guarda da criança, faz atos como falar mal, esconder algumas questões, tentar sempre ir o outro perante aquele filho, né, aquela criança, aquele adolescente. E não é normal, né, Paulo, que uma criança, ela cresça odiando os pais, seja o pai ou a mãe. A criança, ela acaba ficando ali, digamos, no meio do fogo cruzado. Exatamente. O que acontece? Ela vira um objeto, um joguete, que muitas vezes, por uma relação conflituosa dos pais, ela acaba sendo atingida. E quando você atinge isso na criança, você fere um direito dela, constitucional até, de ter uma relação sadia, um convívio familiar, harmonioso, que inclusive vai afetar psicologicamente, biopsicossocial. Isso atrapalha muito no desenvolvimento de uma criança e do adolescente. Então, assim, esse mês de conscientização, porque abril ficou determinado como um mês para conscientizar e enfatizar, né? Sim. Então, dia 25 de abril que se estabeleceu, ele vem para isso mesmo, para destacar para as pessoas para as famílias, que as crianças e os adolescentes precisam de um ambiente sadio para desenvolver-se. Isso é E isso é independente da relação que existe entre pai e mãe. Vocês estão juntos ou separados. Exatamente. Então, assim, é sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. Quer dizer, doutora, que a alienação ela não acontece só dentro da separação, ela acontece também dentro do convívio do casal. Ela pode acontecer dentro do convívio do casal, ainda que imperceptível. Só que acontece um terror psicológico na cabeça dessa criança e desse adolescente, porque muitas vezes, ou seja, a gente fala a figura da mãe porque a maioria detém a guarda no instante de separação, mas muitas vezes críticas do tipo: o teu pai não ligou, demora muito para ligar, ele não veio te buscar, a sua mãe não te deu total atenção, ou então em coisas assim que são pequenas e vão ficando na cabeça das crianças. E isso atrapalha aquilo que a gente mais deseja nas relações familiares atualmente, que é desenvolver o afeto, né? Sim. A família é um local onde a gente se desenvolve primeiro e depois a gente se expõe à sociedade. Então, ali naquele convívio familiar é o primeiro momento, o primeiro passo do seu desenvolvimento enquanto ser humano. Então, assim, quando a gente fala de conscientização da alienação parental,
O principal é isso, é que as famílias, aqueles envolvidos, coloquem as crianças e adolescentes em ambiente saudável, harmonioso. Como eu disse antes, Paulo, não é comum a gente crescer e desenvolver com ódio. Você odiar seu pai e sua mãe. E o que acontece? Quando ocorre essa alienação parental, a distância começa a acontecer. A criança não quer o convívio com aquele que está sendo acusado ou criticado, desqualificado. Você consegue identificar, assim, que fica com medo de ir em momentos de visita, ou fica com receio, porque na cabecinha deles aquela dúvida já foi colocada. E eles não têm total discernimento para saber o que é certo ou errado nesse momento. E acreditam na mãe ou no pai que está cometendo isso. Eles ficam no meio do fogo cruzado. Ficam, sim. A Carolina Farias, ela está no bairro Vila Rica e ela mandou uma mensagem para a gente. Como que os pais devem lidar com a criança no momento da separação, doutora? De forma independente da relação deles, né? A criança, ela vai sempre existir, né? Como algo que foi gerado naquela família que se desfez. Não quer dizer que os pais precisam continuar com a melhor relação possível, porque muitas vezes aquele conflito, ele não vai ter fim em relação ao casal. Não é possível mais. Mas em relação ao filho, a postura de ambos tem que ser a mais harmoniosa possível para existir esse diálogo. E também tem uma coisa, Paulo, que a gente procura destacar, que é a seguinte: você precisará manter um diálogo com a mãe ou o pai do seu filho, porque vocês têm esse laço em comum. Então, se pensarmos sempre no melhor interesse da criança e do adolescente, respeitando os direitos que eles têm e os pais cumprindo esse dever, porque também em relação ao poder familiar, você tem dever em relação aos seus filhos. Você Sim. tem que assegurar a eles o melhor desenvolvimento possível. E isso envolve menos conflito possível entre os pais. Se não houver possibilidade de um diálogo entre esse ex-casal, que tenha pelo menos uma ponte, né? Que seja a avó ou alguém que consiga estabelecer. Mas não é normal que tente afastar o convívio, seja do pai ou da mãe. Muito bem, eu tenho perguntas aqui também do Henrique Padovani, está aqui no centro. Ele pergunta, doutora, o que um pai ou uma mãe deve fazer caso esteja percebendo que há um problema na relação com os filhos? Pelo que eu entendi da pergunta dele, se tratando da alienação mesmo, sim, né? Que aquilo voltado tem para acontecido. Alienação. Olha, tem diversos meios, que são também os judiciais, né? De se fazer assim. Tem ação, tem um meio incidental que na própria ação, se tiver uma ação de guarda ou de separação, pode alegar o acontecimento, a identificação desses atos de alienação parental. Também tem por ação autônoma própria, que pode ser feita através da Vara da Infância e Juventude, porque o que é importante dizer também, que nós temos a lei da alienação parental, mas ela está conjugada com outros códigos, que é o Código Civil, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem, então, meios de fazer essa, vamos dizer que é uma denúncia daquele momento em que estão identificando atos de alienação parental. Mas também, Paulo Marcelo, o tema é tão... atinge outras esferas que fogem também só das que são expostas, que muitas pessoas fazem mau uso da justiça ou da lei de alienação parental para prejudicar o outro. Tem isso também. Tanto tem que existe uma discussão entre os operadores do direito de que a lei deveria ser revogada, que ela nem deveria continuar. E do outro lado, outras opiniões também no nosso ambiente jurídico, de que ela deveria ser aprimorada para o seu uso ser pontual, sem se fazer a má utilização desse instrumento que nós temos. Mas dada a sensibilidade aí do assunto, tem muita coisa ainda para melhorar. Envolve a área jurídica, a área psicológica também, é sempre bom acompanhamento de psicólogos, né, doutora? Exatamente, eu tenho certeza que todo esse processo que envolve
alienação parental, desde se identificar no ambiente familiar, ou a dúvida que a mãe ou o pai ou alguém que esteja envolvido tem em relação, para ver se aquilo realmente foi uma crítica separada, um momento que a pessoa não usou da boa palavra, ou se aquilo é reiterado, se realmente acontece, né? Então, assim, é multidisciplinar. A partir do momento que você identifica, e também seja judicial ou não, ou se a gente decide tomar uma decisão em família que seja uma procura de um psicólogo e tudo mais, precisa dessa posição de que seja até, a gente pode falar de uma perícia, porque é alguém que tenha competência para identificar, ou a criança vai ser ouvida da forma que ela tem que ser ouvida, né? Não se colhe um depoimento, algo que seja assim como se faz com os adultos, mas ela precisa ser ouvida e identificar o que está acontecendo naquela relação familiar. Olha que pergunta, a Patrícia Cunha, ela está no bairro Aparecida, doutora. Ela pergunta como provar, né, que está havendo uma alienação parental. Essa é uma das grandes dificuldades e um dos pontos que são criticados quando você ingressa judicialmente, né? Porque como você prova isso, né? E sem ter provas, quando você acusa alguém, mas o coisa de você alegar e não provar, não existe aquilo que aconteceu. Mensagem no WhatsApp serve como prova, doutora? Olha, tudo hoje em dia serve como prova. A gente só precisa observar se aquela mensagem é uma mensagem que também foi provocada, se ela é real, né? Mas o que vai acontecer mesmo, se for no âmbito judicial, são coisas mais técnicas. Se você não conseguir comprovar, talvez pedir uma perícia, ou, como eu disse para você agora, ou que a criança ou o adolescente sejam escutados pelo juiz, por toda aquela equipe que estará, né, apoiando, e também se aquele que conseguir comprovar através de um laudo que leve antecipadamente de algum psicólogo ou de testemunhas que vejam que aquilo aconteça. Às vezes a própria escola chama o pai ou a mãe para dizer que o comportamento do filho está diferente. Mas isso é realmente fato necessário. Você tem que comprovar aquilo que você tem que haver essa comprovação. Luiz Roberto está no centro, está no Maria Imaculada, é isso? Dá tempo dessa pergunta? Dá. Vamos lá. Qual a relação da alienação com o abandono por parte de um dos pais? Olha, que você vê que nesse ponto já abriu um leque aí, já uma abriu nova um leque, discussão até. Exatamente, é como se eles fossem contraditórios. Nós estamos, inclusive, no momento da contemporaneidade. Hoje em dia a gente cobra o afeto, né? Então também temos ações de abandono afetivo. É daquele pai ou aquela mãe que não querem ter o contato, e isso existe. Isso existe. Existe. Como se fosse possível cobrar o afeto, ingressa na justiça pedindo esse dano aí por abandono afetivo. Ao passo que, do contrário, tem pais e mães que querem exercer toda essa convivência familiar, né, garantir o seu direito, o seu dever em relação a ele e aos filhos, mas eles são coibidos diante desses atos de alienação parental por parte do pai ou da mãe. Exatamente. Então, assim, são dois pontos bem profundos e que, se a gente for analisar, eles são até contraditórios, né? Então, assim, o que gera, na verdade, também nessa criança e adolescente que está sendo vítima, junto com o alienado, dessa alienação parental, é a sensação do abandono afetivo, porque ela acha que está sendo abandonada por aquele que está sendo desqualificado ou criticado. Só que o fato que realmente existe, quando é comprovado e é feita a utilização correta desse procedimento de alienação parental, o fato é comprovado, ele é o contrário, né? A pessoa está sendo coibida de desenvolver a convivência familiar com o próprio filho. Muito bem. Doutora, no caso, vamos supor que tem um casal assistindo a gente agora, um ex-casal, na verdade, eles se identificaram, né, com o tema. Qual que é o primeiro passo? Procura o advogado, procura a delegacia? O que a doutora sugere para que a pessoa possa ter ali uma iniciativa para buscar uma ajuda? Isso, tem o Ministério Público, né? Tem também você procurar o advogado, se você tiver com
identificando Sim. que esses atos estejam acontecendo. Às vezes no ambiente familiar, se quiser procurar antes também um serviço profissional, né, da psicologia, daqueles que consigam demonstrar que aqueles atos, que muitas vezes, como eu falei para vocês, são imperceptíveis, podem ser solucionados. Hoje em dia a gente tem também os meios de solução de conflitos que não são só os judiciais. O que ocorre, Paulo Marcelo, é que se já tiver num ponto em que exista até um receio de violência de outro tipo, porque a violência psicológica já existe, ali ela está identificada. Mas se tratar de uma violência física ou de ameaças mais profundas, pode-se procurar, é óbvio, né, a delegacia, todos os meios que tiver aí à disposição dessa família que esteja passando por essa situação. Muito bem. Doutora Thaís, quero agradecer a sua presença aqui no plantão. Bacana. Boa sorte lá com a Mel que está chegando. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Um bate-papo rápido, mas que vale muito a pena para quem está nos assistindo. E nos encontraremos aí outras vezes, quem sabe já com a Mel, né? Eu acho que na próxima vida vai ser com a Mel já, viu? Ok, obrigada a todos vocês também que nos assistiram. Até mais. Pessoal, eu volto ao vivo, 7 horas da noite, com a edição do Plantão 47. Até lá. Thank you.